Lucas capítulo 15. O que nós vamos fazer aqui hoje, gente, bem rapidamente, eu vou falar sobre o nosso tema, fechando ele com aquilo que nós nos propusemos a falar sobre o Evangelho puro e simples. E hoje nós vamos falar sobre o Evangelho puro e simples para todos. Porque muitas das vezes nós temos alguns pensamentos equivocados sobre o Evangelho. Tem alguém ainda que não pegou o papelzinho da pergunta, que queria fazer alguma pergunta? Qualquer coisa, procura o Guilherme, aquele moço bonito lá atrás, com aquela caixinha. E, bem rapidamente, eu vou concluir essa palavra, para a gente ter um momento, gente, onde vocês, com as dúvidas que vocês levantaram, nós vamos fazer um momento de respostas aqui. Tá? Naquilo que nos for possível, naquilo que nós podemos abençoar vocês, não só eu, mas todos nós queremos fazer isso. Por quê? Porque nós entendemos, gente. Quantos aqui têm alguma dúvida? Eu tenho, gente. Alguma dúvida sobre o cristianismo, sobre a Bíblia, sobre o Evangelho? Eu tenho. Só que eu costumo falar que tem duas maneiras de você lidar com a dúvida. Ou você corre dela, ou você confronta ela. Nós, como cristãos, nós temos tido dificuldade em confrontar as perguntas. Nós preferimos fazer o seguinte, nos esconder. Vou ficar aqui atrás, vou ficar aqui dentro dessas quatro paredes, porque aqui minha fé está a salvo. Só que esse é um doce engano, e Satanás tem descoberto isso cada vez mais, e tem feito com que a igreja de Cristo, os crentes em si, eles não tenham a sua fé firmemente fundamentada. E isso, gente, é um perigo. Por quê? Eu vi pessoas que tinham as mesmas dúvidas do que eu, pessoas que se desviaram. Só que eu tinha as mesmas dúvidas da pessoa. Só que as pessoas, muitas das vezes, não buscam as respostas no lugar correto. Acha que um simples argumento de alguém mais entendido e mais estudado é a verdade pura e simples. Então, esse momento é para isso. Então, bem rapidamente, vou fechar para a gente ter o máximo de tempo possível nesse momento de perguntas. Lucas capítulo 15, nós vamos ler todo o capítulo. Vocês vão entender o porquê. Lucas capítulo 15, verso 1 diz assim: todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele para ouvi-lo, dele Jesus. Mas os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então contou-lhes esta parábola: qual de vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no campo e não vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a sobre os ombros, cheio de alegria. Chegando em casa, reúne os amigos e os vizinhos e lhes diz: alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. E ele faz outra comparação. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia e não vai à casa, procurando com cuidado até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. E eu vos digo que assim há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quantas Bíblias agora, nesse exato momento, têm um título em negrito? Amém. Muitas têm. Muitas vão estar assim: a parábola do filho pródigo. Tá? Vamos continuar. Disse mais. Jesus interrompeu a fala dele? Ou não? Sim ou não? Não. Ele estava dizendo isso e ele falou: disse mais. Então é o mesmo contexto para a gente entender. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo,
houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e este o mandou para os seus campos para cuidar dos porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as alfarrobas, com as pelotas, com aquilo que os porcos comiam, que mais ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome? E se nós continuarmos lendo aí, nós vamos ver que ele tem aquele clique, volta para a casa do pai e algo interessante acontece. Ele fala o seguinte: ao ele cair em si, ele fala: vou me levantar, verso 18, irei até meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro para fazer um churrasco. Vamos contextualizar. Traz para nós aí picanha, aquela bem saudável para nós comermos. Matai-o e comamos e alegremos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Muitos param por aí e vão falar do filho pródigo. Só que tem a continuação, fala assim: o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Este lhe respondeu: teu irmão voltou, e o teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, este teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Feche seus olhos, vamos fazer uma breve oração. Espírito Santo, o Senhor é quem reina neste lugar, que não haja aqui ação humana, mas que haja a ação do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa ir além de todas as minhas falhas, de todas as minhas debilidades, e que as pessoas aqui possam ver que não por mim, mas pelo Senhor, Pai, e pela Tua presença, que o Senhor possa trazer o entendimento dessa palavra, e também, Pai, faça desse momento de questionamentos um momento de intenso crescimento para cada um de nós. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Lucas capítulo 15. Todo ele é um tema só. Ele está falando sobre o Evangelho. E o que é o Evangelho? O que é o Evangelho puro e simples? É aquilo que nós temos falado já há 4 semanas. O Evangelho, utilizando também um pouco daquilo que o Durval falou na sua palavra, ele diz o seguinte, que a sofisticação ela atrapalha o Evangelho. E nós, muitas das vezes, sofisticamos o Evangelho e acabamos por dificultar algo que é simples, porém complexo. Mas a gente dificulta e as pessoas começam a não entender. E a gente começa a criar uma série de estruturas que a gente chama de religião, de credo, aquilo que nós cremos. Só que a religião, ela limita, ela isola, e ela não é boa. É diferente nós falarmos isso, mas é a verdade. Jesus não nos chama a viver uma religião. Ele nos chama a viver um relacionamento com Ele. E esse relacionamento é um relacionamento como eu tenho com a minha esposa. De conversa, um relacionamento de intimidade, um relacionamento verdadeiro. E esse é o relacionamento que Ele quer ter com cada um de nós. Só que nós, muitas das vezes, o que a gente faz? A gente complica demais aquilo que Jesus fala.
É mais ou menos aquilo que Eva fez ao ouvir de Adão aquilo que Deus havia falado. Se nós pensarmos um pouco e voltarmos lá em Gênesis, quando a serpente está ali tentando Eva, o que está acontecendo? Adão não está perto. A serpente pergunta para Eva, Eva, o que Deus falou sobre vocês, sobre esse fruto aqui? Não, desse fruto nós não podemos comer e nem tocar. Só que Deus tinha falado para Adão o quê? Deste fruto vocês não podem comer. Eva já adicionou o tocar. Deus não havia falado isso. O que nós fazemos, muitas das vezes? Ao pregarmos o Evangelho, nós vamos aumentando. E como os fariseus dessa época aqui, o que estava acontecendo? Porque no início, olha o que é falado, todos os publicanos e pecadores aproximavam de Jesus para ouvi-lo. Porém, os fariseus e os escribas, ou seja, a classe religiosa daquela época, o que eles faziam? Eles criticavam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Sabe o que os fariseus faziam? Por exemplo, Jesus vai citar isso. Ele fala que você não tem que honrar seu pai e sua mãe? É o que a palavra diz. Mas os fariseus, sabe o que eles faziam? Eles falavam o seguinte, olha, vamos dizer que eu trabalho e tive que sustentar a minha casa, né, antes de eu me casar. Aconteceu isso comigo. E eu passei a sustentar lá em casa, com a minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã. Só que o que os fariseus faziam naquela época? O seguinte, eu chegar nos meus pais e falasse, olha, esse dinheiro que eu ganho é meu. E eu vou simplesmente gastar com aquilo que eu achar melhor. Vocês que têm a obrigação de me sustentar. Vocês são os pais dessa casa, os provedores. E aí, o que eles faziam? Eles falavam ainda o seguinte, usavam a religião. Esse aqui é o que eu tenho que dar, dízimo e oferta. Então, pai e mãe, isso aqui que eu poderia ajudar vocês, eu não vou dar para vocês. Ou senão, eu vou ter que dar isso aqui para fazer algo, né, tipo assim, para comprar uma caixa de som nova para a gente pregar nas ruas. E esse dinheiro, então, pai e mãe, eu não posso ajudar vocês. Aí Jesus confronta eles e fala o seguinte, vocês por acaso fazem dos seus achismos a palavra de Deus? Porque o que foi dito? Honra o teu pai e a tua mãe. Isso requer o quê? Se você tem essa condição, ajude-os, honre-os, porque eles trocaram a sua fralda, eles fizeram muita coisa por você, gastaram muito mais do que o que você tem. Jesus fazia isso. Ele era essa pessoa que confrontava a religião. E aí, com base nisso, o que acontece? Ele está lá pregando e os fariseus e os publicanos se aproximaram dele para ouvir. Os publicanos e pecadores se aproximaram dele. Só que a classe religiosa estava só criticando. E aí Jesus conta 3 parábolas. 3. A da ovelha perdida, a da dracma perdida, que era um dinheiro daquela época, e do filho pródigo. As 3, gente, são com o mesmo tema, o Evangelho. E ele fala primeiro, olha, quem aqui se tem 100 ovelhas e perdeu uma só, não vai ir em busca dessa uma e deixa as outras 99 no aprisco. E quando acha, se alegra muito. O que Jesus está falando? Jesus está falando o seguinte, o que é o aprisco? Isso que nós estamos vendo, a igreja de Cristo. E o que é a ovelha? São aqueles que se desviam dos caminhos de Cristo. Então ele fala, olha, você já tem 99 que está salva. Você podia falar assim, não, tá bom, já tenho 99. Mas não, você deixa as 99 e vai em busca dessa uma. Jesus aqui está falando das pessoas que estão se perdendo fora da igreja.
A gente não vai adentrar muito, porque senão gastaríamos mais tempo. Mas Jesus está falando dessas pessoas. A outra parábola é da dracma perdida. É onde a viúva, ela perdeu um dinheiro. E só para nós entendermos, esse dinheiro, gente, a nação de Israel, quando uma mulher ficava viúva e ela não se casava, ela tinha provavelmente dificuldades, principalmente financeiras. Por quê? Naquela época não se empregava a mulher em muita coisa, né? E normalmente as mulheres trabalhavam no campo para os seus senhores, os seus maridos, ou algo desse tipo. E aí quando essa mulher ficava viúva, o que acontecia é que ela recebia uma quantia, uma ajuda, que eram essas dracmas, que era um dinheiro. Era bastante dinheiro. Não era uma moedinha de 10 centavos. Mas a questão não é essa. A questão não é a dracma, não é o dinheiro, não é a mulher. A questão é, essa parábola, ela fala de pessoas. Onde a dracma foi perdida? Na casa. Tem pessoas se perdendo dentro da casa de Deus. Isso é sério. Muitas pessoas não entendem isso, mas há muitos que estão se perdendo dentro da casa de Deus. E nós precisamos encontrar essas pessoas. Nós temos que preocupar com todas as pessoas, com aqueles que estão fora, perdidos fora, a ovelha, a centésima ovelha, e também precisamos nos preocupar com aqueles que estão dentro. E ele finaliza com a última parábola. Lembrando, as pessoas normalmente pegam essa parábola isolada e falam o filho pródigo. Só que a parábola não é sobre um filho. São quantos? 2. Então não é o filho pródigo. Poderia ser os filhos pródigos. Mas também não é sobre os filhos. É sobre o pai que os amou. Então, o melhor subtítulo para isso aqui seria o Deus compassivo. O Deus que ama, o Pai que ama. Só que lembra que está nesse contexto. Jesus falou daqueles que estão se perdendo fora e daqueles que estão se perdendo dentro da igreja. Com base nisso, vamos pensar mais um pouquinho. Você tem agora uma parábola onde fala de 2 pessoas, 2 jovens, 2 filhos. Um tem a audácia de falar assim: pai, eu quero os meus bens agora. Resumindo, trocando as palavras, pai, morre. Se você recebe uma herança quando alguém morre. Então o filho estava falando: pai, morre. Eu quero a minha parte. E outra coisa, alguém que morreu e deixou uma herança, ela tem alguma parte da herança? Não, porque ela morreu. Né? O pai, o que ele fez? Ele deu só a parte da herança para o filho que foi embora? Não. Ele dividiu, olha aqui, o que diz o verso 12. O mais moço disse ao pai: pai, dá a minha parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles, entre os 2. Ou seja, tudo aquilo que era do pai, agora era dos 2. E aí, você tinha lá, vamos supor, R$1 milhão, você tem 500 mil para cada, ok? Não vai ser essa divisão exata, porque tinha outras coisas, mas o filho mais velho ele tinha mais coisa. Mas vamos supor que seja assim, R$1 milhão, 500 mil para cada. O mais novo foi embora. Foi para o mundão. Gastou tudo. O que o mais velho fez? Ficou em casa, trabalhando, com aquilo que era dele já. E aí acontece algo incrível. A pessoa, aquele que se desviou, cai em si. Ele simplesmente caiu em si. E ele passou, falou assim: eu vou voltar para a casa do meu pai. E isso fala daquelas pessoas que se desviaram.
elas têm o mesmo sentimento, irmãos, que ele tem, vergonha. De falar assim, pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. E muitos, se não todos, aqueles que se desviam, eles têm vergonha. E por isso não voltam. Eu não sei quantos vocês sabiam disso, mas essa é uma verdade. Sabe o que acontece muitas vezes? As pessoas desviam de uma igreja. Quando vai voltar, elas voltam para outra. Por quê? Não é por conta só da vergonha. Não é só por conta que ela não entendeu o amor do Pai. Mas é por conta de algo que nós vimos aqui também. Nós vimos que o pai saiu de encontro ao filho mais novo e o abraçou, o beijou e falou assim, não quer nem saber, ó, você voltou, você está vivo, você está bem, vamos nos alegrar, vamos fazer uma festa, vamos matar um novilho aqui, vamos assar uma picanha, vamos fazer um festão aqui. Só que deixa eu fazer uma pergunta, de quem que era o novilho que o pai estava matando? Do filho mais velho. E aí o filho mais velho, chegando do trabalho, né, na labuta e tal, chegou lá, vai, tá ouvindo, né? O tchê lá, o trem, né, o negócio, pau moendo. Mas como assim? O que está acontecendo, meu Deus do céu? Chegou lá, ele nem entra. Pergunta para um servo, o que está acontecendo? Rapaz, seu irmão voltou. Ele está vivo, ele está bem. E seu pai está dando uma grande festa para ele. Quantos aqui são irmãos mais velhos? Por favor. Amém. Como irmão mais velho, eu tenho a obrigação de cuidar da minha irmã mais nova. Essa é uma incumbência que os filhos mais velhos têm sobre os mais novos. Então, para pensar no seguinte. Qual era a obrigação do filho mais velho? Primeiro, ele tinha que ir atrás do irmão mais novo. Ele não foi. Aí, ele voltou. Segundo, ele não se alegrou com isso. Nós, muitas vezes, somos assim, irmãos. Por que eu estou falando que o evangelho puro e simples é para todos? Porque vocês estão vendo que atinge quem está dentro e quem está fora da igreja. Atinge cada um de nós aqui. O evangelho não é uma coisa tão simples ao ponto de você passar por ele no momento inicial da sua conversão. O evangelho é muito mais profundo do que a gente pensa, mas ao mesmo tempo ele é simples. E a obrigação do filho mais velho era ir atrás do irmão mais novo. E quando ele voltou, ele devia se alegrar, mas não. E aí, olha algo interessante, o filho mais velho estava dentro da casa, não estava? Só que, o que nós vemos, olha o que ele disse. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Isso é muito bonito, sabe por quê? Sabe aqueles irmãos que muitas vezes estão perdidos dentro da igreja? Nós vimos que o pai saiu correndo para abraçar o filho mais novo. Para aquele que é novo convertido, aquele que chegou agora, o pai vai, faz uma festa, todo mundo se alegra. Só que o que acontece? O pai olha para o filho mais velho e fala assim, meu filho voltou? Pode ficar aí. Ele faz isso? Ele vai ao encontro do filho mais velho também. Jesus, ele quer ter um encontro com cada um de nós. Nós sendo novos convertidos, velhos não no sentido de idade, mas de tempo de caminhada. Irmãos, muitos de nós somos irmãos mais velhos. E nós temos que ter essa consciência de que, se nós não nos cuidarmos, nós podemos nos perder dentro da igreja. E também nós temos obrigações para com os irmãos mais novos na fé. Deus quer usar a cada um de nós para a glória dele. Então, saiba disso, que o pai, ele corre atrás. Muito obrigado. O pai, então, ele sai para atrás do filho mais novo e do filho mais velho, a despeito daquilo que o filho mais velho fez.
Como que eu quero concluir isso? Eu não sei se você é o filho mais novo ou mais velho, mas Deus quer ter um encontro com você. Eu não sei há quanto tempo já você está na caminhada com Deus, mas Deus tem algo para você. E algo interessante que Ele fala no finalzinho, Ele fala: filho, você sempre está comigo, você sempre está aqui, ó. Tudo que é meu é teu. Ele não estava falando isso à toa, porque era do pai e ele dividiu os bens. Ele falou: tudo que é meu é teu. Sabe por que acontece? Muitos de nós, aqueles que estão há mais tempo de caminhada, nós olhamos os mais novos e falamos assim: Deus ama mais o povo aí, ok? Você vê tanta coisa que acontece. É ou não é, gente? O pessoal chega hoje na igreja, se converte a Cristo, e fala assim: Senhor, eu queria um copo d'água. De repente aparece 2. Aí você está lá, 30 anos de caminhada: Senhor, precisando de um copo d'água. Um copo d'água. Em nome de Jesus, Pai, um copo d'água. Senhor, eu estou com sede. É isso que acontece com a gente. E a gente começa a negligenciar o cuidado com os mais novos. Só que também a gente começa a não entender que nós somos herdeiros da promessa. Tudo que é de Deus é nosso. É óbvio, Deus quer nos tratar, quer nos moldar em muita coisa. Mas saiba disso, o Evangelho, gente, ele é para todos, sem exceção. Para aqueles que estão dentro e para aqueles que estão fora da igreja. Amém? Um outro momento a gente aprofunda mais nesse texto. Vamos só fazer mais uma oração para a gente passar para o nosso momento de perguntas e respostas, né? Senhor, muito obrigado por esse momento, que essa palavra possa ter falado aos corações de cada um aqui, sendo nós, irmãos mais novos ou mais velhos, que não venhamos nos envergonhar. Pai, se aqui porventura hoje há alguém que estava como o irmão mais novo, que essa pessoa venha e possa de verdade, Deus, reconciliar contigo, entendendo que não há vergonha, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E, Senhor, também quero orar pelos irmãos mais velhos aqui, aqueles que já têm um tempo de caminhada. Senhor, revigore-os, fortaleça a vida deles, Pai. Traga, Senhor Deus, um desejo, um ânimo novo, não só do cuidado para com os mais novos, mas também, Senhor Deus, de entender que somos possuidores e co-herdeiros do Teu reino, Pai. E tudo aquilo que for necessário para que possamos cumprir o nosso propósito, o Senhor vai derramar sobre nós. Então eu oro por essas pessoas, por essas vidas, e agradeço ao Senhor em nome de Jesus. Amém.